sustentador da face da terra. Só depende de cada um de nós, só depende do homem. O Senhor veio para morrer numa cruz para salvar aqueles que se haviam perdido. Porque quando Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum na terra, o Senhor disse, Jesus, Deus, agora eu vou dar o meu filho para morrer, para que aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui avisando, arrepende-te, depois da morte, segue-se o juízo. Então, aquele que entrar em juízo naquele dia, só misericórdia de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Raimunda dar uma palavra também? Então, vamos ver o irmão Felipe trazer uma palavra ao Senhor. Glória a Deus. Aguardando fogo. A paz do Senhor, irmãos. Esses cultos são muito gostosos, né? É maravilhoso, esses tipos de culto. Quem perde esses cultos aqui, acho que perde os melhores cultos que tem. Porque os cultos simples, você fica bem à vontade, e a presença de Deus você sente naturalmente. Eu gosto desses tipos de culto. É maravilhoso. Irmãos, eu quero ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos 20. Verso 27, que nos diz assim, Atos 2, verso 27, que nos diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isto. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, quero aqui fazer menção dessa palavra. Essa palavra no livro de Atos é Estevão, ele falando o discurso de Pedro, né? E aí, quando ele começa a dar testemunho a respeito de Jesus, a respeito das obras, quando o povo se enfurece contra ele. E ele começa a dar testemunho das obras. E ele começa a dar testemunho da palavra de Deus para os judeus. E eu pego essa palavra como um exemplo que eu também passei por um processo nas mãos do Senhor. O ano passado eu tive um infarte e eu sozinho dentro de casa, eu comecei à noite. Eu achei que fosse uma dor no estômago, que eu tinha comido uma comida meio pesada, uma comida bem pouquinho, comi pouco, mas comi ali uma barriguinha de porco com algumas coisas, uma Coca-Cola e me deitei. E assim que eu comi, eu comecei a sentir uma dor no estômago e eu achei que seria um mal-estar do alimento, mas já era um começo de infarte. Mas não foi pelo alimento, que eu já estava infartando. E eu não sabia o que era. Eu peguei e coloquei um travesseiro, deitei por cima do travesseiro, dobrei o travesseiro e dormi. E aquela dor ali, ela parou um pouco, eu consegui dormir. Só que mais ou menos umas 6 da manhã, eu acordei e uma vontade muito grande de ir no banheiro, e eu fui. E foi a conta, eu usei o banheiro e saí muito rápido. Quando eu saí, aí atacou. Aí deu o ataque. E aí eu vi aquela dor muito forte, porque, na verdade, assim, eu tenho 54 anos.
E, na verdade, eu sempre tive uma saúde muito boa. Nunca fui uma pessoa de ficar indo muito em hospitais, de ficar tendo problema com saúde. E isso foi bom para mim, porque eu sabia que não era um problema normal. E então eu teve esse ataque e eu fui parar no hospital. Eu chamei o SAMU veio me socorrer em casa, e lá em São Paulo eu moro não dá 5 minutos da minha casa para o hospital. Eu moro numa avenida, atravessou a rua, eu moro assim, na frente é uma delegacia. Atrás da delegacia é um cemitério. Do outro lado é o pronto-socorro. É tudo um perto do outro. E aí eu fui e fiquei internado nesse pronto-socorro 3 dias. Fui para um hospital de Maior Amparato e fiquei mais 4 dias. E eles fizeram aquele exame do coração, não tem a marca até hoje, fizeram, e não acharam nada. Não tenho problema de pressão, nenhum tipo de problema eu não tenho. Não acharam nada, eu não tenho nada. Não tenho pressão alta, não tenho gordura no sangue, não tenho nada. O que eles alegaram foi que, no caso, minha mãe já teve 5 infartos, ela colocou o marca-passo, e eles alegaram que é uma coisa hereditária, que pode ser dela, porque eles não acharam nada. E no momento que eles escolheram o sangue para fazer o exame, o sangue, ele coalhou um pouquinho. E o que eles alegaram foi: você tem um sangue um pouco grosso. E aí, eu peguei e fiquei lá 7 dias, internado. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que, no caso, eu fiquei 7 dias internado, e dentro desses 7 dias, Deus falou comigo de forma tremenda. Deus falou comigo de uma forma que, assim, a gente pro lado de fora, a gente não tem essa visão. A gente não consegue enxergar. E eu fiquei num local, em um hospital, que um dos hospitais da cidade, ele parecia ponto de ônibus. Toda hora chegava um carro, daqui um pouco. Mas sabe aquele negócio de louco mesmo? Aqueles hospitais sobrecarregados, gente entrando e saindo toda hora. As macas tudo sobrecarregado. Tinha uma sala assim grande na parte de baixo, não tinha lugar, porque as pessoas vinham chegando, ia sendo atendido, iam colocando para o leito, que era a parte da emergência. Eu nunca vi um local daquilo, que eu moro na frente do hospital, uma loucura. Um senhor de idade foi a óbito do meu lado, assim, tentaram reanimar ele, eu na maca aqui, e o outro ali, e ele ali, e foi aquele negócio. E Deus começou a falar comigo ali naquele lugar. Deus começou a me mostrar algumas coisas. E, na verdade, assim, a gente vê as pessoas morrendo, as pessoas se desfalecendo. E, na verdade, a Bíblia diz assim: é melhor você estar na casa do luto do que em local que tem banquete. Porque, pelo menos, lá você vai refletir sobre a sua vida. E aconteceu isso comigo. E Deus começou a falar comigo naquele lugar, e Deus começou a falar de um jeito comigo que até hoje eu estou preparando uma mensagem para aquele tipo de situação que Deus me mostrou. Porque, na verdade, as pessoas, elas estão andando, quem é espiritual vai entender, as pessoas estão andando naturalmente, só que as pessoas estão andando como zumbi, porque a gente via, quando as pessoas chegam no hospital, a primeira coisa que eles colocam é soro. Coloca soro nas pessoas, porque até então, vê se a pessoa precisa de sangue ou não. Depois eles vão colocar. E a coisa que mais precisa de um hospital é sangue. E dentro desse tema, Deus começou a falar comigo. Você está vendo, meu filho? Que as pessoas estão andando, eles têm vida. Eles estão de pé, eles estão caminhando, mas eles não têm sangue. Eles não têm sangue, precisa de sangue. E eu entendi que aquele sangue que aquelas pessoas precisavam realmente era vida espiritual, era sangue de Cristo nas suas vidas, porque Deus, nós entendemos esse mistério de Deus.
que você, na verdade, é apenas um corpo andando no mundo, mas nós que temos o sangue de Jesus, nós que fomos lavados com o sangue de Jesus, nós que entendemos as coisas, nós sabemos que quem está lá fora, ele é apenas um boneco, e ele não tem nada para oferecer, ele não tem nada, você olha para ele e é como se fosse uma coisa qualquer. E quando as pessoas morrem lá, é como se fosse um boneco, ele chuta para lá, joga para lá e pronto, manda aí para o necrotério, e você fica ali analisando, entra um, sai outro, chega um doente, chega um quebrado, chega um acidentado, e você fica olhando que as pessoas não têm nenhum tipo de vida, você está ali. Quando você, um crente, ele entra num lugar desse, ele começa a ver o cenário totalmente diferente. Ele vai saber realmente, ele começa a ter discernimento, realmente o que é ser um crente. O que é estar na mão de Deus. Ele começa a entender qual é a diferença. Porque, na verdade, ali, quando você chega num lugar desse, se você morrer, acabou. Mas nós que estamos na mão de Deus, estamos caminhando, estamos lutando, a gente vê a diferença, porque nós entramos naquele lugar, nós não entramos como um corpo qualquer de uma pessoa que não tem Cristo. Nós entramos sim com problemas que todo mundo tem, que nós não estamos livres dos problemas. Mas nós entramos com coisas diferentes na nossa alma, que sabemos que a nossa alma ela é de Cristo. Que nós somos um escolhido de Deus, que nós estamos seguindo um Deus e que se acontecer alguma coisa, ali a gente não vai ser tratado como eles, como uma pessoa que não tem Deus. E a gente vê a diferença de você realmente servir a Deus mesmo e você estar naquele lugar fazendo a diferença, mesmo que você seja ali tratado como eles. Mas você vê a diferença e você realmente vê o valor de ser um servo de Deus. O valor de você estar enfrentando a luta de todos os dias. Porque você vê as pessoas, irmãos, você entra dentro da igreja, você começa a ver as pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas vão para o culto, as pessoas voltam dos cultos. Só que Cristo diz, eu vou tirar a igreja de dentro da igreja. E é aí que você vê que as pessoas elas estão entrando e estão saindo da mesma forma que o hospital. Mas as pessoas já não têm mais aquele contato com Deus. Ela já não sente mais a presença. Ela já não tem mais o sangue que ela precisa para sobreviver. Ela está andando para lá e para cá como um zumbi. Porque ela já não tem mais aquela essência de Deus na vida dela. Ela vai para a igreja porque ela já se acostumou a estar nos cultos. Mas ela não procura um renovo. Ela não procura uma presença. Ela não procura ser diferente. Estar ali realmente pela essência de Cristo, mas é uma pessoa ambulante, que ela vai e volta, e ainda atrapalha o culto de outras pessoas que quer realmente ser uma pessoa. E quando você abre a boca para dar um glória, as pessoas olham você diferente. Quando você vai exaltar, as pessoas olham você diferente. Esse crente barulhento, precisa gritar, precisa tudo isso para adorar a Deus. E lá no livro de Ezequiel, Deus mandou na sua palavra, erga a tua voz como voz de trombeta e anuncia a minha palavra ao meu povo. Só que parece que o povo se esqueceu da palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas a nossa vida é assim, né? Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Assim a palavra de Deus diz, né? Porque muitos vão pela emoção, mas não pelo amor e nem o desejo de salvação. E aqueles que vão pela emoção, às vezes não conseguem nem ficar. Porque Jesus disse, para nós termos a sua salvação, nós temos que perseverar até o fim. Tudo que nós passamos nessa terra aqui de bom ou de mal, mas nós temos que perseverar até o fim, porque o nosso alvo se chama Jesus Cristo. Tudo que tem nessa terra um dia vai passar. Mas o Senhor Jesus disse que as suas palavras não passarão, sem que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Então nós esperamos, porque Jesus prometeu a salvação a todos aqueles que crê, isso aqui não vai passar para aqueles que crê. Porque
Porque vai chegar o dia em que ele vai escolher o seu povo, no meio do povo. Aqueles que estão, às vezes, muitos vai para ouvir o que o outro vai falar, ou para ouvir, ou olhar a vida do outro, mas aquele que vai para buscar o Senhor Jesus, a sua presença e glorificar o seu nome, prestar um culto racional ao nosso Deus, é isso que Deus está querendo de cada crente na face da terra e de todo aquele que crê nele. Um culto racional, sabendo que vai adorar um Deus que tudo pode na vida da pessoa. Um Deus que nós clamamos por ele pode nos atender, mas a palavra de Deus diz que aquele que crê e aquele que clama esperando no Senhor, ele é atendido. Mesmo que às vezes a gente parece demorado, mas para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e demora a receber, e muitas vezes a pessoa murmura, e se murmurou já perdeu aquilo que ele pediu, porque o Senhor Deus não quer que ninguém murmure, ele quer que nós esperamos com paciência. E por isso que nós devemos acreditar na palavra do nosso Deus, que aquele que espera com paciência no Senhor alcançará a sua vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, dá a palavra. Glória a Deus. Eu sei que o mundo jaz em um maleco, o Senhor Jesus disse, que o mundo jaz em um maleco. E muitos têm caminhado para os caminhos tortuosos. Muitos têm se desviado para a direita e para a esquerda. Mas aquele que espera no Senhor, o nosso alvo está para cima, que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, filho. Não. Esse Não, sabe, só sabe. só sabe. Sabe quantas vezes eu bati em sua porta, repetindo a mesma nota outra vez. Mas você fechou bem forte o coração nessa sua indecisão, já não sabe o que fazer. Você tenta disfarçar um sofrimento, mas eu vejo em teu sorriso a imensa dor. Mas não poderá fugir por muito tempo, a saudade vai batendo, é a falta do Senhor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor, ver o meu irmão voltando para a casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Sabe, você tenta disfarçar um sofrimento, mas eu vejo em teu sorriso a imensa dor.
mas não poderá fugir por muito tempo. A saudade vai batendo, é a falta do Senhor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor. Ver o meu irmão voltando para a casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja da semente que plantei nascer a flor. Ver o meu irmão na casa do Senhor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Nesse dia vou chorar de tanto amor. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé e fazer uma oração apresentando nosso irmão que vai trazer a palavra de Deus nessa noite, para que Deus possa usar ele assim como tem usado nesta noite para falar conosco, com todos os ouvintes da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, o Pai, mais uma vez te agradecemos por estar reunido aqui neste lugar nesta noite, para louvar e agradecer o teu nome e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite, Pai Santo. Apresentando o teu servo para administrar a tua palavra, tome ele nas tuas mãos como vaso, fala na sua boca tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para o teu povo e todos os ouvintes da tua palavra, Senhor. Use misericórdia para conosco, Pai. Nós te agradecemos por todos os benefícios que você tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Um prazer estar com os irmãos nessa noite. Louvar a Deus pela vida da liderança. Ainda estou conhecendo o evangelista Reinaldo, se eu tiver, o presbítero. Glória a Deus. O presbítero Felipe. São os anfitriões da casa, né? Que Deus continue abençoando essa casa, essa família e todos quantos estão nesse corpo. A Bíblia diz assim, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, uns traz saltérios, outro traz harpas, um dá glória a Deus, um dá aleluia. E hoje nós estamos reunidos aqui para glorificar o nome de Jesus. Bem, interessante, irmãos, que quando eu venho trazer uma palavra, eu sou bem radical quanto às coisas. Vocês vão me conhecendo melhor ao decorrer do tempo. E o presbítero Felipe trouxe uma palavra, e Deus me deu uma palavra justamente sobre sangue. Isso é interessante, irmão. Isso é tremendo. Isso é muito bom. Então, eu estou com meu coração tranquilo e vamos ao texto. Livro de Hebreus, capítulo de número 9. Os irmãos localizem aí. Prometo que vou ser bem rápido e bem sucinto, mas eu quero ser fiel a essa palavra. Capítulo número 9, Hebreus 9, e versículo de número 24, aí também o 25. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 24 e também o 25. Podemos ler? Amém. Porque Cristo não entrou num santuário
feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, para agora comparecer a nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário alheio. Amém, irmãos? Amém. Queridos e amados irmãos, a palavra que acabamos de fazer menção, no capítulo de número 9, vai falar acerca dos sacrifícios que era feito para a expiação dos pecados. E a Bíblia diz assim que havia um dia ao qual o sacerdote ele tocava o chofar e tinha as notas que ele chamava e conclamava ao povo para o dia de expiação ou dia do arrependimento ou dia do perdão. E nisso a Bíblia diz assim que a expiação dava por sacrifício ou inauguração de sacrifício geral. A Bíblia diz assim que isso é um lembrete profundo, que precisamos lidar com os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e clamar por misericórdia. A Bíblia diz assim que isso, o sacrifício aponta para a obra perfeita de Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz assim que todas as vezes que o sacerdote entrava para fazer expiação dos pecados do povo de Israel, a Bíblia diz assim que ele tinha que matar animais e o sangue cobria o pecado daquele povo. Mas a Bíblia diz assim que o sangue naquele tempo, ele tinha o poder de cobrir. E fazendo um sacerdócio terrestre, feito de mão humana. Mas agora, na nova aliança, a Bíblia diz assim que Cristo, ele se fez como sacrifício vivo. Na cruz do Calvário, ele deu seu próprio sangue para que os nossos pecados sejam perdoados. E a Bíblia diz assim, o que é expiação? Cobrir, expiar, reconciliar, praticar. A expiação nada era mais corrigir ou de vencer as consequências do pecado, irmãos. A expiação surge como uma resposta de Deus e a condição espiritual em que o homem se encontra sem ter Deus. A Bíblia diz assim que o ato de redenção é de libertar alguém na condição de sofrimento ou de culpa de pecado ou escravidão. E o preço a ser pago e a ser liberto pelo escravo. Antes, nós estávamos no mundo, presbítero. Nós estávamos perdidos. Mas graças a Deus, pela expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a gente não deve nada para ninguém. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres de qualquer culpa. O inimigo não tem como nos acusar, porque a palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E se você entende essa palavra, aleluia, levanta a tua mão, aleluia, porque o sangue te alcança hoje. O sangue de Jesus tem poder sobre essa casa. O sangue de Jesus tem poder sobre o teu ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa. O sangue de Jesus tem poder sobre essa rua. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. O sangue de Jesus, se você entende assim, levanta a mão do céu, abre a tua boca, glorifica o nome de Jesus, reage de alguma coisa. Se você tem a marca do sangue, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz assim, irmãos, olha como que era. O sangue era de tanta importância, tanto para o bem, quanto para o mal. No Antigo Testamento, Abraão, quando saiu da sua parentela, lembra-se,
quando Deus pediu Isaac para ser sacrificado, e ele ia tentar matar o filho, porque naquele tempo, na Mesopotâmia, era normal sacrificar e consagrar um sangue de inocente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É culto no lar, e é o culto que eu mais gosto também, presbítero. Nós não somos pregadores de palácio. Nós fomos levantados para becos e vielas, ruas e valados. Porque a Bíblia diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. A tua vinda aqui não foi em vão. Você saiu de casa para fazer a obra, mas Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Eu vou profetizar na tua vida. Enquanto você faz a obra de Deus, Deus cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida da tua dispensa. Porque uma vez que nós fomos chamados para a obra, Deus garante a vitória. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se você está difícil, não tem problema não. É o sangue de Jesus que nos dá força. Porque sangue na Bíblia, irmão, é uma fonte de vida. E se você veio aqui cabisbaixo hoje, recebe sangue espiritual pela revelação. Só você que veio adorar, só você que quer essa fonte de sangue, toma uma injeção de ano, chamando palavra, toma e seja renovado hoje. Seja renovado aí, mulher. Seja renovado aí, homem. Seja renovado aí, homem. Seja labacalabacandaraia. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo de número 1, versículo 7. Que nele temos a redenção, por meio de seu sangue, e o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, que ele nos derramou abundantemente sobre nós. Glória. O apóstolo Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado pode ter te derrubado, mas a graça te alcança. O pecado pode ter te culpado, mas Jesus te chamou, te remiu, te confiou o ministério, te lavou com teu sangue, pois o altar é a redenção. Nós éramos escravos, mas hoje nós estamos livres pelo sangue de Jesus. E se você é livre nessa noite, glorifica Ele. Se você é livre, exalte, engrandeça, enalteça o nome de Jesus, porque o sangue. Sabe por que nós estamos aqui? É pelo sangue. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Aleluia. A Bíblia diz assim que o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, nos reme, nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu e a vida eterna. Aleluia. Porque no nosso DNA corre o sangue. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Olha como o sangue funcionava no Antigo Testamento, como proteção. Quando o faraó endureceu seu coração, não deixou o povo de Israel ir. Uma coisa é querer parar o povo de Deus, irmão. Pior coisa é querer parar um crente cheio de Espírito Santo. Pior coisa é tentar contra a obra de Deus, presbítero. Porque nós somos consagrados. Lembra que eu falei que a consagração? Nós fomos consagrados, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. A cédula que era o contrário foi cravada. Nós não devemos nada para ninguém, irmão. Nós viemos para adorar e somos livres pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Foi pelo sangue que nós estamos aqui. Foi pelo sangue que ainda Deus deu livramento para o evangelista. Foi pelo sangue que Deus livrou o seu marido. Foi pelo sangue que nós estamos aqui. Foi pelo sangue que aquela doença que era para você morrer, foi
pelo sangue, foi pelo sangue que nós estamos aqui, é pelo sangue que nós somos renovados, é pelo sangue que nós somos restaurados. Então glorifique, exalta. Hoje é noite de avivamento, hoje é noite de avivamento. Você que escuta na direita, à esquerda, do lado e na frente, você que me escuta no aparelho, aonde você estiver, seja pintado pelo sangue, você e a tua casa. Aleluia. E a Bíblia diz assim, irmão, que temos o Espírito Santo, os dons e as promessas por causa do nosso precioso sangue de Jesus. O sangue, a minha esposa está aqui, mas com toda a propriedade, ela trabalha no hospital de enfermeira. O sangue tem a função respiratória, como o presbítero estava falando. Olha que interessante. Assim como o sangue filtra substâncias prejudiciais no organismo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória. Aleluia. Olha que a Bíblia diz, no capítulo 9, versículo 14, preste bem atenção. Olha como era o verdadeiro sacrifício, a saber de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quanto mais, irmãos, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas concupiscências e as obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, pela remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamado receber a promessa da herança eterna. Glória a Deus. Ele estava se referindo aqui, se o sangue de boi, se o sangue de bode, de carneiro, de bolinha, era feito um ano e várias vezes pelo sacerdote para cobrir os pecados, Jesus ele fez essa expiação uma vez só lá na cruz do Calvário. Se o sangue de bode e de animal tinha poder, imagina o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é capaz de curar enfermidades. Aleluia! A Bíblia diz assim, que quando ele vai para a cruz do madeiro, e ele tem ali agonizando nos seus últimos minutos de vida, a Bíblia diz assim que quando ele estava na via dolorosa, ele estava suando gotas de sangue, estava sangrando os pés e todos sangrando, e aonde que ele passava, as marcas de sangue ficavam. Sangue esse preparando o caminho da igreja. Sangue esse, porque o ministério, irmão, é pesado. O ministério, a chamada é pesada, é preço de sangue. Aleluia. Mas se nós formos analisar, ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Olha para Jesus, o sacrifício que ele fez. Ele diz assim no monte de Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus podia ter desistido de tudo, mas pelo sangue de Jesus, ele não desistiu de mim e de você. E a Bíblia diz que todos os quanto estavam culpando ele e apedrejando ele, a Bíblia diz assim, e os teólogos e historiadores, que todos aqueles que pisavam no sangue dele eram curados de todas as enfermidades. Aleluia. Jesus não está em nosso meio
e a gente não pode ver, mas a Bíblia diz assim que ele intermede o Espírito Santo e a palavra que é verdadeira está em nosso meio. Jesus está aqui. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio. A Bíblia diz assim que quando lançaram mão dele, olha que interessante. A Bíblia diz assim que quando furaram o seu peito, transpassaram com a lança, brotou água e sangue. E quando a mulher vai dar à luz, o que a Bíblia diz? O que acontece com a mulher quando ela está gestando para dar um fruto, a criança nascer? Não estoura a bolsa? O corrimento de sangue? Mas depois que o bebê nasce, a mãe fica alegre. Era Jesus dizendo, pelo sacrifício que ele estava fazendo na cruz do Calvário, estava nascendo uma igreja aqui na casa da irmã Francisca e do presbítero Ferreira. Aleluia. Glória. Uma igreja nasce. E é uma alegria. E depois disso os frutos vêm. Tem o sangue. E a Bíblia diz que o soldado transpassou a lança em seu peito. E uma das guerras que ele tinha, ele perdeu a visão, presbítero. Quando ele transpassou, irmã Raimunda, a lança no peito de Jesus, a Bíblia diz assim, que foi derramado o sangue e a água sobre a cabeça dele. E ele era cego, e a Bíblia diz assim, ele chegou na hora e ele disse, misericórdia, verdadeiramente esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto ele aqui nessa noite, irmão. Porque a Bíblia diz assim que o nosso adversário, ele consagra sangue de bode, sangue de caveiras, sangue de tudo que é ruim para fazer macumba, para pôr o nome na cachoeira, na mata, tranca a rua, mas o sangue de Jesus desfaz toda a obra do mal. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo, 1 João capítulo 3, versículo 8, ele se manifestou para desfazer toda a obra do mal. Não tem obra de macumbaria nessa rua. Não tem obra de feitiçaria que para a igreja. O sangue de Jesus, ele apaga a vela acesa para a entidade. Tranca a rua não tem vez. Não vai pôr os seus filhos na droga. Zé Pirita, Exu Caveira, tranca a rua. Maria Mulambo vai ter que bater em retirada. Porque o sangue de Jesus está sobre essa casa. O sangue de Jesus está sobre a igreja. O sangue de Jesus está sobre você. Está sobre você, irmão. Está sobre você, irmão. Está sobre você. Está sobre nós. Sinta o sangue de Jesus te renovando aí hoje. É pelo sangue. Ah lá, já xandarabacai. Hoje é noite de renovo, irmão. Você vai sair daqui mais convicto. Deus marcou esse dia para que seu nome seja glorificado. Se levante nessa noite. Glória. Aleluia. Só você que tem a marca. Urabachandarabacai. Elemachandaraia. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto Deus nessa casa, irmão. Eu sinto Deus nessa casa. Alabachandarabagai. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Sinta-se à vontade, irmão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Deus de poder, Deus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Já quero agradecer, irmão. Aleluia, Deus.
Aleluia. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinto a glória de Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detém, se as lágrimas rolarem e a batida do seu coração acelerar. É Ele mexendo no segredo da gente, lugar que ninguém sabe mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe curar para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero um olho, mas só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confunda, cultura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perda dinheiro, que eu perda amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória! Andaramai! Não se detém, se as águias rollarem E as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece mais. Ele viu. Pelo sangue de renova. É essa presença que nos envolve. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Deus marcou esse encontro aqui, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. Glória! Você tem alegria e você está maravilha! Você não falava mais em sério antes. Você que não recebe o dom da revelação. Você é o que estava com a ferramenta desafiada. Recebe a fiação da sua ferramenta. Recebe aí, presbítero. Recebe aí, meu. Ai, Sabe que você não estava entendendo aquilo, a experiência que você teve? É espiritual. Deus queria te levar no patamar, mas hoje eu calço meus pés. Eu calço meus pés hoje. Aleluia. Eu te dou uma nova direção, uma mensagem ao teu coração. Eu uso a tua boca. Eu calço meus pés. Eu uso a lá cheia. Uma nova unção, um novo vinho sobre a tua. Seja renovado agora para ganhar alma lá cheia. Tamboré baixando lá. Ai, meu Deus do céu. Eu vim para adorar, irmão. Aleluia a Deus, glória! Oh, exaltado é o nome do Senhor, aleluia! Glória a Recebe aí, irmão. Recebe aí a mão de Deus. Recebe aí, mulher, a porção de Deus. Chébia, Uramaia, Sebinaia, Candarabachulha. Ah, Deus está marcando. Ai.
Olha aí, deixa o mistério desenrolar. Deixa o mistério desenrolar. Deus está na casa, irmão. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha o varão que se apresenta aí, ó. Marcha na terra. Marcha na terra que Deus dá livramento. Marcha na terra que Deus corta o laço. Marcha na terra que Deus dá. Glória! Abadaravaia! Glória a Deus. Amantu bidéria, darai, amantu que me dará saio. Deus, louvado seja Reme anarraia sobre reminácia. Aleluia, meu Deus. Abraia camandúria. Glória está conosco, irmão. É, minha camanduque amandácia. Deus vai fazer. Alabraia camanduri midéria. É minha nácia. Glória a Deus. Reminara sobre. Reminara candarama maragaia sobre. Reminara vaia camanduri que anda. Reminara sobre. Ai, amandou Bedequia. Reminara aí. Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Pela tua bondade, nós te agradecemos Oh, pela tua Deus de poder e glória. Aleluia. Reminara vai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Oh, Amandarabaia. aleluia. Deus de poder. Oh, Deus. Glória, 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 glória. Amandarabaia. Fiel, Senhor. Reminaravaia, sobre entre comandarabaia. Sobre canta lá manduri que anda. Amandara calabaia, súria. Amandaraia, sobre canta lá Glória. ala súria. Glória. Entre comanarraia súria. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Rabadai. Irmãos, não tem como nos sentir Cantou a presença de Bedéria, Deus Caman neste estúdio. Subderquia, Lahai. Nós reunimos aqui Reminaravaia sobre. para adorar a Deus. Parece que Deus desce do céu e habita em nosso meio. Glória, 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 glória. Ao Senhor neste lar. Nós sentimos a Glória, presença glória, de Deus. glória. Oh, Deus maravilhoso. Emanaia sobre entre comanaia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Fica convicto que Aleluia. o Senhor está neste lugar. Reminaia sobre. Fica convicto que o Senhor realmente ele fala no meio do seu Amantiu povo. Bedéria. Louvado seja Lamandaia. o nome do Senhor. Eu sinto que o Glória, Senhor glória, Jesus Cristo, glória. ele Glória ao desce teu nome. e habita em nosso meio. Glória, Aleluia. glória, glória. Quando nós estamos cultuando o Senhor. Glória a Deus, ele é fiel. Glória. Rabadala. Aleluia. Volte para tua casa renovado. Glória. Volte Rabadala. para tua casa Súria. cheio da presença do Ayamando Senhor. e Mendéria. Entre Porque comanai. Deus ele é fiel e ele vela com a sua palavra. Glória a Deus. Glória, Aleluia. glória, aleluia. A presença de Deus neste lugar é diferente. Cheia mandai. Glória a Deus. Esses dias eu falei, Aleluia. se não me foge da mente, uns 2 cultos atrás, Aleluia. que a presença de Deus neste lugar é diferente. Camandaia. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória, glória, Yeah. aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh A Deus, igreja do Senhor poder, Jesus Cristo. aleluia. Santo, Só perde quem não vem nesses cultos. aleluia. Eu Santo, creio que santo aqui é o o Senhor nos Senhor. renova. Amandaravaia. Aleluia! Tem dia que parece que nós não queremos ir nesse culto. Glória. Amandaravaia. Mas quando nós saímos daqui, nós saímos renovados na presença do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor ele é fiel.
Glória a Deus. Eu quero dar os avisos nesta noite. Amanhã tem campanha na sede. Essa campanha Projetando 2026. Não perca, se você puder estar ali, esteja ali para que Deus possa projetar o teu 2026. Glória a Deus. Deus está falando no meio da sua igreja. E quando nós chegamos aqui, eu sinto que Deus, Ele desce. Oh, glória a Deus. E o dia que Ele não desce, a igreja sobe. Aleluia. Para flutuar junto com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que nessa noite Deus desceu no meio da sua igreja? Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, igreja. Enquanto você está adorando aqui, Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando dos teus filhos. Aleluia. Porque Ele é fiel. Oremos a Deus nesta noite mais uma vez. E depois entreguemos a o Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Felipe, depois a gente fala ali, pra gente brincar. Tira agora. Agora. A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Onde você morava em São Paulo? Deus te abençoe. São Paulo, lá em Aonde? Osasco. Aonde? Morei em Itaí, Paulista. Tá aí, Paulista? Tá perto, né? Quase perto. Depois passa seu número aí, você gravou. Gravei. Tô Depois colocando. você tá postou no. Edivaldo Marques. Eu Eu não tenho. Você não gravou, não dá pra tirar no canal. Não tenho. Tá, mas ficou grande, aí você tem que baixar lá, ou então você assistir lá no meu canal. Como que fala? No YouTube. Passa seu número aí depois a gente conversa. Tá bom. Passa pra meu link. Tá. 99 11 99. Glória. É 11, né? É 11 99 21 94 188. 188. Edivaldo Marques. Ou Felipe, pode colocar Felipe. Onde está teu Deus? Deixa eu mandar um oi. Ok. Onde ele está? Onde ele Parar aqui, Você faz os cortes ou não? Se você fizesse, mandasse pra mim. Não, aí dá pra cortar. Dá pra cortar. Mandar só a sua pregação. Só a sua parte. Pedacinho pra mim botar no outro. Ah, tá. Eu não tenho um. Eu parei com esses negócios de mídia. Ah, tá. Eu enchi o saco, ó. Fala a verdade pra você. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho que voltar. Aí, mandei. Mandei um alô pra você.